Os fantasmas são seres que nos cercam desde a primeira escrita sobre o assunto nos textos que inicialmente pertencem ao século XVIII a.C. O épico babilônico Gilgamesh, que mostrou a primeira ideia sobre a visita ao mundo dos mortos, ou os mortos nos visitando aqui. No vídeo de hoje, não falaremos de todos os fantasmas de Harry Potter, mas de uma figura essencial que resolve a trama toda de Harry Potter e a Câmara Secreta. E para você não perder nada, acompanhe até o final do vídeo e venha conosco no canal Auni Histórias para a entrada secreta que nos leva ao basilisco da história da personagem Murta que Geme. Londres, 1982. Universidade de Exeter. J.K. Rowling poderia facilmente ser considerada uma aluna de Oxford, mas, infelizmente ou felizmente, ela não passou nos exames para ingressar na universidade. Porém, conseguiu fazer o bacharelado em Exeter, ou Exon, como é conhecida a universidade da cidade que fica no condado de Bristol, ao sudoeste da Inglaterra. Segundo relatos, ela diz que não foi muito trabalhoso estudar lá, e suas leituras eram nas obras de Dickens, e nada mais nada menos que J.R.R. Tolkien, que com certeza a influenciaram em sua escrita de seu best-seller Harry Potter. Então ela se formou bacharel na matéria Artes em Francês e Estudos Clássicos. Quem diz que não serve para alguma coisa? Nesse contexto da época, e como todo jovem gostava de participar de festas e dançar em discotecas que deviam ser ao som de suas bandas favoritas, como The Smiths e da cantora Suzy Sue. O mais estranho é que em algum lugar dessa internet achamos o depoimento de como ela teve a inspiração para criar a ideia da Murta que Geme. E foi justamente nos banheiros dessas festas e discotecas que ela relata que frequentemente a mesma garota chorava no banheiro todas as noites dessas baladas da época, dizendo que jamais aconteceria no banheiro dos homens e que isso ficou marcado em sua cabeça para inspirar a colocar este personagem na trama daquele território desconhecido e familiar de seu best-seller. Mas como J.K. Rowling inventou este nome para Murta que Geme? Lembrando que este nome é apenas a tradução para o Brasil, já que no original ela se chama Mourning Myrtle, ou seja, Myrtle para nós, Murta, e Mourning, gemido, que pode ter sido uma referência ao lança-foguetes da Segunda Guerra Mundial, Nebelwerfer, que ficou conhecido pelo seu gemido como Mourning Minnie. Outros fatos interessantes nessa história que envolve o nome da Murta é que depois de uma pergunta de uma usuária do Twitter, dizendo que seu pai a perguntou como é o nome completo da fantasminha camarada, e ela não soube responder. Então a autora revelou o nome completo da personagem, que é Myrtle Elizabeth Warren. Na época ainda perguntaram se tinha algo a ver com a senadora de nome Elizabeth Warren, mas a escritora foi enfática ao dizer que não. Simplesmente Elizabeth era um nome comum na Inglaterra e Warren não teve uma explicação dela. Alguns até especulam que pode ser a junção de duas bruxas personagens, de As Bruxas de Salem, de Arthur Miller, que ambas foram acusadas de bruxaria e se chamavam Elizabeth Proctor, e a mais nova criada dela chamada Mary Warren. Mas, como dissemos, é somente uma especulação, e talvez como o nome da senadora seja somente uma coincidência, como afirmou a autora. Outro fato interessante é que nos rascunhos ela não se chamaria Myrtle, mas sim Wayne Wanda, e talvez para nós seria Wanda que lamenta, em tradução livre. Já pensou, em vez de estarmos a chamando de Murta que Geme, seria Wanda que lamenta? Entre 1928 e 1929. No ano de 1928, nasce Martin Luther King, a qual disse a seguinte frase: "O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons." E neste mesmo ano de 1928, é lançado a segunda animação nos Estados Unidos de um tal de Walt Disney, com o episódio Steamboat Willie, a qual conta a história do rato Mickey e sua companheira Minnie, dentro de um barco, e depois de muita música e aventura, é aprisionado pelo comandante do barco, a qual ele estava trabalhando em um cômodo, descascando batatas até acertar o papagaio e ficar reclamando completamente sozinho. Isso lembra muito a história da nossa personagem desse vídeo, Myrtle Elizabeth Warren, que nasceu entre o final de 1928 e começo de 1929, e tinha o costume de não ser muito sociável, vivendo a maior parte de sua vida sozinha. Não é revelado muita coisa sobre sua infância, e que Murta teve pai e mãe trouxas, sendo considerada uma bruxa nascida trouxa, e que após se tornar adolescente é levada à escola de magia e bruxaria de Hogwarts, no ano de 1940, a qual sua idade era de 12 anos, e foi escolhida para ser da casa Corvinal. Sua descrição era de uma menina que era de estatura baixa, pele branca com o rosto cheio de acne, cabelos longos e usava óculos que eram grossos.
Fora sua aparência, ela tinha uma personalidade muito exclusiva, ou seja, não era muito sociável. E isto veio a se tornar um problema em Hogwarts, pois sem amigos era constantemente provocada. Irritada por causa de sua aparência física, mas vamos colocar um pouco de achismo aqui. Vai ver, ela também não gostava de se comunicar e talvez, só talvez, isso fazia com que os alunos a rejeitassem. Durante esses 3 anos em Hogwarts, ela criou uma inimiga que sempre enchia sua paciência, conhecida na história como Olive Horby, que trouxe sofrimento a Murta até o seu último dia. Então, no dia 13 de junho de 1943, a aluna que sempre estava provocando Murta, Olive Horby, investe mais uma vez suas palavras ofensivas sobre ela, zombando dos óculos grossos e a fazendo ir até o banheiro do segundo andar de Hogwarts. Quando Murta entra no banheiro, ela não está mais sendo seguida por Olive, porém entra dentro de uma das cabines do banheiro e fecha a porta para chorar sozinha e tentar ficar em paz, mal sabendo que ela teria paz de uma outra forma em sua vida. Murta não para de chorar, porém ela vai se tranquilizando e de repente escuta passos dentro do banheiro. Alguém para, sussurra uma linguagem desconhecida. Ela percebe ser uma voz masculina. Então, revoltada com seu colega escolar, chora por causa do bullying. E agora um garoto dentro do banheiro das meninas foi a gota d'água para ela levantar, abrir a porta e olhar para aquele monstro. Que monstro? O monstro, na verdade, era o garoto, Tom Riddle, que abriu a câmara secreta com apenas a palavra Abra, no idioma das cobras, conhecido como ofidioglossia. E um basilisco saiu de dentro dos tubos para encontrá-lo. E nessa hora que Murta olha dentro dos olhos da serpente gigante, sendo um erro fatal e seu corpo caiu na hora no chão. Se tornar a primeira a morrer na história de Harry Potter com o olhar do monstro. Opa, de Tom Riddle, que com sua morte aproveitou para criar a Horcrux com o diário de Tom Riddle. Tom deixa o local e pouco depois o professor Dippet pede para Oliver Horby achar Murta Warren, e ela encontra Murta caída no banheiro morta, ficando marcada por aquela imagem em sua cabeça para sempre. Mas o pior estava por vir. Na época, acreditava-se que havia sido Rubel Hagrid, um estudante da Casa Grifinória, que abriu a câmara, pois ele foi flagrado criando Aragog, uma acromântula, mas o crime foi feito por outro membro de Hogwarts e da Casa Sonserina, e a escola estava prestes a ser fechada, pois alunos que nasceram trouxas estavam sendo atacados misteriosamente por algo que vinha da câmara, e este monstro não era Aragog, mas sim o monstro criado por Salazar Sonserina. Após Olive achar o corpo da Murta e toda a repercussão de sua morte, ele foi removido da escola. Algo de estranho aconteceu. Ela acaba de se tornar um fantasma que no folclore de Harry Potter foi descrito por J.K. Rowling como seres feiticeiros, pois somente seres mágicos podem tornar fantasmas, já que devido ao seu medo da morte ou a algo que deixaram de fazer, permanecem ainda no mundo dos vivos, os impedindo de seguir em frente, para a luz eterna, sendo incapazes de magoar fisicamente os vivos, a qual são visíveis para eles e podem manipular o ar, a água e o fogo. E aqui uma observação, o fogo fica com a coloração azul. Murta então acompanha tudo o que acontece após a sua morte. Percebendo que virou um fantasma, ela viu a oportunidade de assombrar a estudante Olive Horby, para que pudesse sentir toda a ira e bullying que ela podia causar em tom de vingança por todos esses anos em Hogwarts, e por que não a própria morte dela. Este ato se estendeu até um certo ponto, quando Murta decidiu sair dos arredores da escola de magia e bruxaria. Isso tornou o caso mais sério ainda, pois Murta invadiu e assombrou o casamento do irmão de Oliver, e a intimidou, causando aparentemente uma cena que envergonha a sua ex-colega de escola, para ela lembrar dos tempos em que humilhava Murta, causando um grande alvoroço na festa, e tudo isso sem ser convidada, já que fantasmas são comuns no mundo bruxo. Então uma atitude foi tomada, e ela sofreria grandes consequências. Após a bagunça na festa do irmão de Olive, a aluna de Hogwarts foi ao Ministério de Magia para conter o bullying da Murta, que foi obrigada a permanecer em Hogwarts. E você quer ser acionado pelo Ministério da Magia também por não estar inscrito em nosso canal? Brincadeira! Mas bem que você podia nos ajudar a melhorar cada vez mais nosso conteúdo, se inscrevendo e deixando seu like, pois só assim teremos mais histórias de personagens para você em vez de uma vez por semana, que é todo sábado, mas aumentando a quantidade de vídeos aqui no canal. E para isso precisamos da dedicação total, e só sua inscrição pode fazer isso. Assim como a dedicação da Murta em afastar todos do banheiro do segundo andar de Hogwarts, que foi praticamente decretado como seu, pois ela assombrava o local onde havia morrido, mesmo com relatos que ela foi vista assustando em outros banheiros e de vez em quando no lago.
Murta ficou conhecida pelo seu apelido naquele local e pelos gemidos que causavam frio na barriga de quem tentava chegar perto de seu cantinho, que raramente era usado. Isso fez com que todo tipo de clandestinidade dentro de Hogwarts fosse feita ali, desde um simples esconderijo até a fabricação de poções proibidas, com a consequência de se assustar com a anfitriã do local. Murta e sua nova vida social como um fantasma. 1985. A primeira dança. Importante dizer que todas as datas que falaremos daqui para frente são respectivamente do livro, então não se espante com elas. Vamos à história. De repente, duas pessoas entram no banheiro do segundo andar de Hogwarts, onde está a Murta que geme. Eles são o irmão de Jacob e Penny Haywood. Meio receosos e ao mesmo tempo com muita coragem, começam a chamar a fantasminha zangada para lhe dar uma notícia, até que, antes mesmo de Penny pudesse terminar a frase, Murta, achando que eram os valentões que sempre provocava ela nessa época, a cada ano, pediu para eles irem embora. Foi então que Haywood, com muita paciência, começou a explicar o motivo da visita ao banheiro da Murta, e esclarecendo tudo, deixou ela encantada por saber que havia festas no dia da morte, e que super eram divertidas, admitindo que nunca havia sido convidada para um antes, pois achava que nenhum dos outros fantasmas a queria lá. Mas explicaram que o convite para a festa de aniversário de 493 anos da morte do Sr. Nicholas era um pedido genuinamente dele, para que ela comparecesse dessa vez. Então pediu a um dos irmãos que fosse sua companhia na festa por causa de sua timidez e pelo esforço que fizeram para estar ali enfrentando a assombração ranzinza daquele local. Mas quem disse que Murta que geme era fácil? Ela mudou de ideia pouco antes da festa começar e precisou de um empurrão, e só aí quis ir. Mas o Sr. Nicholas ficou surpreso ao ver Murta e chamou o irmão de Jacob para uma conversa, e depois a professora Sprout o chamou também. Então Murta, impaciente, perguntou a Sprout se ela havia terminado, e só assim para eles dançarem no meio do salão. Ela realmente queria se soltar nesse baile. 1992. Murta e seus novos amigos. Já se passaram 50 anos daquela mortal abertura da Câmara Secreta e, em 1992, uma novata da Grifinória, Ginny Weasley, se envolve com o diário de Tom Riddle e acaba possuída por essa Horcrux do primeiro que a abriu, Tom Riddle. E após Madame Nora ser petrificada pelo basilisco em frente ao banheiro da Murta, Hermione começa sua investigação no banheiro de Murta, com seus amigos Harry Potter e Ronald Weasley, que é o irmão de Gina, encontrando-a fazendo perguntas. Murta revela aos investigadores que nem prestou atenção, pois queria se matar por causa do comentário sarcástico de Pirraça. E por isso, num surto de irritação, um pouco depois, Murta inundou o banheiro quando Gina tentou se livrar do diário pela descarga da cabine de Murta, já que ela pode manipular a água, como dissemos antes. Ainda no banheiro da Murta que geme, Hermione preparou uma poção polissuco para Harry e Ron assumirem as faces de identidade de Gregório Goyle e Vincent Crabbe, que eram da Casa Sonserina e amigos de Draco Malfoy, o encontrando e interrogando sobre a Câmara Secreta na sala comunal da Sonserina, descobrindo apenas que, de acordo com Lúcio Malfoy, o pai de Draco, revelando sobre a última vez que a Câmara foi aberta, houve a morte de uma sangue ruim, que não era da Sonserina, ao contrário das suspeitas de Draco. Então, no meio dessa grande trama, Harry e Ron descobriram através de Aragog, a acromântula, que a aluna assassinada foi morta num banheiro, e Harry entendeu na hora que se tratava de Murta, e foi ao banheiro para ela contar sua história, e ela ficou toda boba com o pedido de Harry, revelando que foi um dos eventos mais importantes e interessantes de sua curta vida. Hermione foi a única a deduzir sobre o monstro em suas pesquisas na biblioteca, mas acabou sendo petrificada, e mesmo Murta falando para Harry e Ron sobre o par de olhos amarelos enormes, não reconheceram que o monstro era um basilisco, fazendo com que esta pista de Murta não mudasse o rumo da história até aqui. Mas sua presença no banheiro, somada à pista de Hermione sobre o uso do sistema de encanamento, e os meninos sacaram que ali era a entrada da Câmara Secreta, e o resto, vocês sabem, né? Harry só enfiou a espada de Godric Gryffindor no basilisco, e assim Murta teve sua morte vingada pelo bruxo-herói. Uma coisa boa deste ano para Murta foi ser convidada para a festa do dia da morte do Sr. Nicholas, o Nick quase sem cabeça, só que dessa vez chamada por Pirraça, e sim, é o nome desse fantasma. E muito disso era para conhecer Hermione Granger, que já havia falado anteriormente sobre como era uma experiência desagradável ir ao banheiro em que ela morava. Chorando, Murta pensou que Hermione estava zombando dela, e quando ela tentou dizer coisas boas sobre ela, aí que a coisa ficou feia, pois Murta ficou histérica e ela exigiu que Hermione não mentisse para ela, e logo em seguida Pirraça participa da brincadeira e deixa ela mais irritada com o comentário de que ela era
espinhenta. Então ela foge da sala com pirraça jogando amendoins mofados nela. 1994, 1995, a retribuição de Murta para Harry. Hogwarts finalmente trouxe o torneio Tribucho de volta à escola, munidas de várias tarefas para jovens disputarem o título de campeão do torneio, mas a dificuldade da segunda tarefa era enorme, pois o mistério por trás de seus ovos de ouro, que ao abrirem emitiam um som estridente e ensurdecedor, porém um dos jogadores, Cedrico Diggory, decidiu meditar sobre a pista no banheiro dos monitores, e Murta espionou o rapaz. Como Harry havia ajudado Cedrico na tarefa anterior, o jovem decidiu retribuir dando uma dica ao bruxo para tomar um banho com o objeto, e ele foi ao banheiro mais vazio do mundo, com Murta admitindo para Harry que Cedrico demorou muito para descobrir, porque ela espionou o rapaz e disse que quase toda a espuma do banho havia desaparecido, quando ele o decifrou, ajudando-o ainda mais, fazendo com que Harry decifrasse o enigma. Nos livros, ela aparece para Harry na tarefa do Lago Negro, apontando a direção certa para ele encontrar a Vila dos Sereianos, aonde estavam os reféns do torneio, ajudando-o a chegar antes dos outros campeões. 1997, A Compaixão com Draco Malfoy. As passagens de Murta na história são pequenas, mas muito importantes, tanto que simplesmente nessa época um garoto veio ao banheiro chorar e ficar sozinho, assim como ela antes de sua morte. Quando Murta encontrou no banheiro masculino, Harry e Ron não revelaram quem era para eles, porém ela esbraveja com Harry, pois nunca mais veio vê-la, a deixando infeliz, e mesmo Harry se desculpando e pedindo para revelar a identidade do menino, ela disse não, pois havia prometido manter os segredos de Draco Malfoy. A confiança era tanta em Murta que Draco Malfoy confidenciou a Murta que geme sobre suas tentativas fracassadas de matar Alvo Dumbledore, que o confortou, sentindo que ela o compreendia. Entretanto, suas histórias e sentimentos nada tinham a ver neste sentido, e Murta só quis a companhia de Draco, tanto que no duelo violento entre Draco e Harry, Murta curtiu, como sempre para ela se tornou um espetáculo. E sua história nos livros acaba quando ela foi vista pela última vez por Harry, quando Severo Snape ordenou que ela saísse do banheiro. A verdadeira importância do banheiro da Murta que geme era que ele continha a entrada para a Câmara Secreta, o lar do basilisco de Salazar Sonserina, ajudando os personagens principais sempre que era solicitada, mesmo sendo rabugenta. Ela é uma figura importante nos livros e na adaptação cinematográfica de Harry Potter, que tem curiosidades interessantes como Shirley Henderson, que hoje, em 2023, tem 57 anos, a mesma idade de J.K. Rowling. Ela é quem interpreta a Murta que geme nos cinemas, sendo em Harry Potter e a Câmara Secreta e Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ela tem 1,54 m de altura, e no ano que interpretou Murta, pela primeira vez, ela tinha 37 anos de idade, se tornando a atriz mais velha a interpretar uma adolescente na saga. Outra curiosidade é que ela atuou no filme O Diário de Bridget Jones, e sua primeira cena é chorando dentro de um banheiro. Como Murta não aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a atriz não voltou a interpretá-la. Porém, há uma adaptação para o teatro chamada West End, de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que quem interpretou Murta foi a atriz Annabelle Baldwin. Murta tem mais algumas passagens no mundo de Harry Potter. Quando um aluno pergunta sobre a relação dela com Draco e ela revela tudo, outros momentos de sua presença fantasmagórica é em Harry Potter e a Câmara Secreta, primeira aparição, Harry Potter e a Câmara Secreta filme, Harry Potter e a Câmara Secreta jogo, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e o Cálice de Fogo filme, Harry Potter e a Ordem da Fênix jogo, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada a peça, Lego Harry Potter, anos 1 e 4, Lego Harry Potter, anos 1 e 7, Pottermore, Harry Potter Hogwarts Mystery. É possível que o nome Murta continue na tradição de J.K. Rowling, de batizar personagens em homenagem a flores, pois a Murta, em inglês Myrtle, nome científico Myrtus, é um arbusto nativo da costa mediterrânea que muitas vezes é ignorado pela sua simplicidade, e talvez seja aí que se foi criado todo o conceito sobre Murta, que foi constantemente intimidada durante seu tempo em Hogwarts. De personalidade sensível, quase nunca sorria e se ofendia com o mínimo de ofensa, e ficando triste com a situação, chorava e chorava muito alto, tentando às vezes se matar até perceber que já estava morta. Sua felicidade era quando alguém se dava mal ou quando se recordava do momento de sua morte, descrevendo o evento com prazer. Pois ela mesma diz: "Ninguém quer me aborrecer. Essa é boa. Minha vida foi uma infelicidade só neste lugar, e agora as pessoas aparecem para estragar a minha morte." Essa foi a história da Murta que geme. E se você gostou, temos mais uma história fantástica aqui no card aparecendo agora. E também um botão de inscrição. Ajude-nos a trazer mais histórias de qualidade sobre personagens que a gente mais gosta. E por hoje é só, pessoal.